Rádio Web GAC Sergipe passa a apresentar programa Conexão Turismo. Apresentação Cassandra Teodoro. Cassandra Teodoro. Boa tarde Brasil, boa tarde Sergipe, às 15h01. E vocês, como foram de Semana Santa? Foi bem? Abrindo o 1º de abril, e imagine, só histórias hoje. Cassandra só vai ouvir histórias, sabe por quê? Hoje eu tô com um time, gente, é um time mesmo que veio hoje pra cá, pra Rádio GAC. E, como eu digo, fica aí, tá, gente? A gente vai aqui no intervalo e daqui a pouco eu já entro diretamente com ele. Chama a família toda, venha nos ouvir e venha me assistir. Vamos apresentar Cassandra Teodoro. Oi, gente, estamos aqui de volta. Gente, que coisa mais linda. Ó, antes de tudo, eu quero agradecer a todos os amigos e todas aquelas pessoas que, direta e indiretamente, fizeram com que a Páscoa das Crianças do GAC fosse realizada com êxito. Os ovos de Páscoa fizeram a alegria de muitas crianças que precisam, sim, de serem também acolhidas por vocês. E pode ter certeza, eles adoraram, viu? Depois entre lá diretamente no site e entre no Instagram do GAC e vocês vão ver tudo o que aconteceu na Páscoa das Crianças aqui do GAC. Afinal de contas, foram mais de 100 crianças, né, que foram agraciada pelos ovos de Páscoa. E isso é muito bom, né? Porque aí, a nossa missão aqui no Conexão Turismo é isso, dar visibilidade, principalmente, e trazer vocês para conhecerem um pouco de tudo que o GAC faz com prazer, acolhe crianças e adolescentes. São mais de 100 crianças que são acolhidas para o tratamento contra o câncer, não só apenas Sergipe, mas a Bahia e Alagoas também. Gente, como eu disse a vocês, 1º de abril e a gente entrou com tudo. Vocês estão com saudade, né? Eu imagino, mas ó, fique sabendo que agora em abril eu terei novidades. E a coluna Conexão Turismo, tanto no site, vem com novidades. Então, destinos turísticos, tudo que vocês sabem, que vocês gostam de ler, já começa mandando para mim. A Cassandra, fale sobre esse destino. E por falar em destino, eu tô com 2 empresárias aqui, mulheres empoderadas. Elas fazem, acontece. Olha, meninas novas, né, que estão aqui. Uma é Santos e a outra é Dória. Uma tá indo para a parte da vertente da escrita, né? Além de ser empresária, comandar também o resort Macai. Sim, sobre empoderamento, sobre um pouquinho da história para compartilhar, para que outras mulheres possam se inspirar. Eu posso dizer um pouquinho mais que não é só apenas a escrita, né? Que ela está se jogando aí no mundo das palestras e também dos ensinamentos, né? Com turmas menores e tá buscando esse compartilhamento de histórias. Olha só, recentemente eu mostrei para vocês, e vocês que me acompanham pelo Instagram, viram, né, que aconteceu esse lançamento lá no resort, né, e foi espetacular, foi uma noite empoderada literalmente, porque você contou um pouquinho da sua história, né, uma história de superação, é o que está aqui no livro. Palestra para vocês, inclusive a primeira para as mulheres, contando justamente todos os meus 3 milagres, que eu conto como se fossem meus milagres, toda a história de superação, e por isso que eu não sou muito de vir dar entrevistas, mas especialmente para essa mulher poderosa, eu vim com todo o meu amor e carinho a essa instituição, que também toca meu coração, e não sou muito preparada para isso, mas eu também passei por um processo de câncer, e hoje estou aqui para contar essa história para vocês, que foi o câncer de ovário, e eu acho muito, como é que eu falo? Estou muito honrada de poder estar aqui participando e contando um pouquinho para que também essas crianças tenham esse desafio superado, né? Porque para a criança é muito mais difícil. É difícil, né? Mas você falou, eu lembro que durante a sua palestra você tocou muito, e eu vi muitas mulheres emocionadas durante a sua palestra, porque você tocou num ponto que é a fragilidade da mulher durante um tratamento de um câncer. E a incerteza, principalmente, se vai conseguir o auge de uma cura, né? Exatamente. E você conseguiu 2 curas. Conta aí, como foram as suas curas? Na realidade, eu vou contar um pouquinho desse processo do câncer. Eu tive câncer de ovário e eu descobri achando que eu estava grávida. Fui fazer um ultrassom e o médico disse que era um tumor.
desse tumor, eu fui para o meu ginecologista e ele decidiu fazer uma biópsia avançada e teria que fazer a cirurgia. Normalmente, o câncer de ovário, ele é benigno. Muito raros casos malignos. E no meu caso, quando a gente teve a biópsia, ele era um caso maligno. Então, a gente teve que entrar num processo de quimioterapia e justamente a gente ia ter a possibilidade, depois desse processo de quimioterapia, que eu tinha que entrar logo, tirar o útero e o ovário, e assim não poderia ter mais filhos, mas eu já era mãe na época de Bernardo com 5 anos. Mas ao mesmo tempo eu queria muito poder ter outros, então na época, eu lembro até hoje, o médico, né, o ginecologista fazendo a cirurgia, ele teve que optar em tirar o meu ovário direito, que estava muito danificado, e ele observou na cirurgia que o meu ovário esquerdo também tinha estava estranho, então ele optou em tirar metade desse ovário esquerdo, me deixando só com metade de um ovário esquerdo. Na cirurgia. Carla, ela estava nesse evento, de que não teve a oportunidade de perguntar a você durante o evento, porque diz que o lado psicológico de qualquer ser humano fica muito, muito obscuro. Foi até a palavra que ela usou. E ela disse que como você conseguiu fazer com que os pensamentos fossem mais positivos e com que você tivesse a esperança até que você tivesse mais filhos. Na realidade, na época, eu não estudava muito essa parte do desenvolvimento neurológico, da positividade, mas eu tive a intuição de estar sempre positiva. Inclusive, eu fui no meu primeiro dia no hospital, todo mundo ficou encantado com minha energia, com minha luz, que eu fui muito bonita. E nesse processo de químio, muitas pessoas elas emagrecem ao extremo. E eu fui ao meu maior peso, na época, 82 quilos. E aí, ninguém conseguia entender. Mas na época eu acredito, que eu sempre compartilhei isso, que foi muito pela minha mãe. Porque ela ficava ali, não deixava eu, a comida era direcionada, ela ficou 6 meses exclusivo para mim, então todo esse amor também incondicional da minha família, acho que foi o maior apoio que eu tive. Tanto do meu pai, das minhas irmãs e dos amigos na época que estavam ali me dando força. Eu acho que o amor incondicional, ele conseguiu fazer essa intuição com que eu tivesse positividade. Eu, na realidade, fui para o médico para ver se eu ia fazer um congelamento dos óvulos, mas como eu tinha Bernardo e precisava entrar muito rápido na quimioterapia, ele aconselhou a eu não fazer esse processo e que eu aceitasse que eu já tinha um filho que já tinha o sentimento do que era ser uma mãe. Eu falei, tudo bem, eu tive que aceitar e entramos no processo de químio, mas eu acho com certeza que essa positividade na época, mesmo sem ter esse conhecimento que hoje eu tenho de física quântica, de neurociência, foi o que me colocou na cura. Não. Além de ter toda a estrutura, tá? Você tem uma estrutura familiar, né? Toda a estrutura. Tive minha mãe só comigo, minhas irmãs também sempre deram apoio. Eu tinha um pai ali na época também me apoiando. Então, essa estrutura familiar, na época, foi que fez eu virar. Você fala e eu já tinha um filho. Essa estrutura familiar sofreu outra perda, né? Eu tive o câncer, na realidade, e eu consegui me curar. E, milagrosamente, como eu falava para o meu pai, os médicos optaram em deixar o útero e metade de um ovário ao final do tratamento da químio. E eu falava, pai, isso é um milagre, porque ninguém nunca nem acreditava que eu poderia ficar. Mas eles fizeram, como meu câncer já era raro, não tinha estudo, eles fizeram a opção em deixar. A gente fez uma segunda cirurgia, perceberam que que o câncer, que as células cancerígenas já tinham morrido e que podiam deixar os órgãos e eu ficar nesse monitoramento de 5 anos. E durante esse período ainda eu tive a endometriose, né? E aí eu tive que entrar com outra cirurgia. Então, quando eu descobri Malu, que aí eu falo que Deus pede para contar as histórias e por isso que eu agora virei uma contadora de história. Quando a gente descobriu Malu, eu tinha meu pai ainda. E aí, com 4 meses de gestação, eu tive a maior grande outra perda, que foi meu pai. Nesse processo, que era o grande empresário que estava ali sempre, né, no apoio da família.
E que empresário, viu? Eu estava conversando aqui antes de começar o programa, gente, que eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer o pai das meninas, e era uma pessoa super positiva e tinha uma visão maravilhosa, né? Com relação a um destino turístico, e ele abraçou muito o destino Sergipe, né? E isso você teve também, quer dizer, vocês tiveram a oportunidade de aprender, né, com ele, com relação a o gostar de fazer isso. Porque é muito difícil, principalmente mulher nesse país, né? Nós ainda somos muito levadas, não a sério, com relação, quando vai tomar conta de administrar. Como é esse administrar hoje? Cassandra, eu acho que, além do país, é uma questão mundial, mas especialmente no Nordeste, como mulher, é um pouco mais difícil por uma questão cultural, né? Nosso pai abriu muitas portas, lógico, pra gente, mas a partir do falecimento dele, a Raíra ficou inicialmente ela tocando aqui os negócios, sempre com apoio, né, das meninas, mas não presencial. Só que aí, no ano de 2022, eu e a Maíra retornamos, eu cheguei a trabalhar também com meu pai, a Raíra desde pequena queria seguir no caminho, né? E eu comecei a minha história com um caminho diferente. Eu trabalhei no mercado financeiro, com gerenciamento de risco e compliance. Me formei em engenharia de produção e fiz pós em terapias naturais e medicina chinesa. E eu também sou facilitadora da paz. Então, trazendo todo esse enredo, todo esse quê para a gestão, em junho do ano passado, 2023, eu comecei a tomar mais à frente de toda a parte operacional lá do resort e transformar muita coisa, né? Porque, infelizmente, aqui a gente não tem a cultura também do ESG, do cuidado com o meio ambiente e de ter a visão de que nós, enquanto indivíduos, precisamos nos olhar e fazer escolhas conscientes enquanto pessoas para impactar na sociedade, impactar na natureza no local da natureza que a gente está inserido, né? E muito dessa cultura, dessa transformação que hoje a gente está conseguindo implementar no Macai vem por essa consciência ambiental. Hoje a gente já tem certificação de energia 100% renovável. Estamos retirando a energia, o certificado de reciclagem, né, que a gente hoje recicla todo o nosso lixo. A nossa outra irmã tem uma fazenda, então a gente direciona nosso lixo orgânico para essa fazenda com o objetivo de reduzir ao máximo o nosso impacto ambiental e gerando aí algumas pegadas de carbono free para a gente, né? E meu pai era um empresário surreal. Só que eu brincava, pai, você tem que se atualizar, né? Pai, você tem que se atualizar. Eu comecei a trabalhar com ele na parte do nosso imobiliário em 2018. E depois, quando ele faleceu, eu fui para São Paulo com meu marido. Mas sempre o apoio sempre online. Contato. E o segundo milagre, né, é eu ter segurado o Macai na pandemia com as pessoas. Porque, assim, houve uma mudança, houve perdas, e geralmente quando você tem uma perda, os negócios também parece que param, né, emperram, e vocês conseguiram segurar caso, isso. A gente não parou, e pelo contrário, a gente só desenvolveu, a gente só cresceu. Na pandemia foi de fato um shot de superação. A gente não demitiu ninguém durante a pandemia. São quantos funcionários hoje? Quer dizer, dentro do Macai? Na época era 300 colaboradores em época de pandemia. E aí eu e a família, a gente decidiu realmente manter, porque eu disse, enquanto a gente tem como comer, todos vão poder terem, né? Mas a gente realmente estava muito com as portas todas fechadas. Todas as portas todas fechadas. E aí o que a gente fez foi Mas não eram 300 pessoas, né, Sandra? Eram as 300 famílias. Então a minha família comia do Macai, a nossa família comia do Macai. E quem estava ali do lado com a gente também tinha que segurar ali com a gente. A gente sempre teve uma visão diferenciada, né? Eu tinha um spa no Macai antes do meu pai falecer, que eu cuidava não apenas dos hóspedes, porque minha vontade era seguir com as terapias naturais e com a medicina chinesa, mas Deus fez, peraí, que é por aí, não é o caminho não. Volta que você tem muito mais coisa para você impactar, né? E o caminho se tornou maior. Ao invés de só impactar as pessoas que eu atendia e os colaboradores, porque na época a Raíra trouxe uma empresa de fora para a gente poder desenvolver na parte de atendimento. E eu Isso durante a pandemia? Não, antes da pandemia. Antes da pandemia, e se manteve durante a pandemia, tá?
e eu fazia o desenvolvimento pessoal dos colaboradores, né? Eu tinha a meditação guiada, ia desenvolvendo todo mundo ali para poder ter uma entrega melhor. Ela cuidava do hóspede, do colaborador, de tudo junto. Ela fazia essa parte mais humana da equipe. Exato. Porque, inclusive, o tema da minha palestra é investir em pessoas. Então, a gente tinha realmente esse cuidado com todo mundo que estava ali dentro do Macai. E o investir em pessoas justamente era o Macai prestando essa assistência, esse investimento em pessoas, independente de outros poderes públicos, privados. A gente, como empresária, eu e Nayara sempre cuidou. Ela tinha um spa, cuidava dos colaboradores, cuidava dos hóspedes, fazia atendimento. Eu acredito, na verdade, que o impacto do Macai é muito maior, porque hoje a gente está com 294 colaboradores na nossa folha, mais terceirizados, mais pessoas que são beneficiadas pelo nosso serviço de forma direta e indireta, né? E mais os clientes que vão até a gente, tanto os externos quanto os internos, que a gente impacta, né? No sentido não só financeiro, mas a questão de quando eu ajudo uma família, eu não estou ajudando apenas uma pessoa. Você está ajudando toda uma... Estou fazendo toda uma rede. Uma rede. Hoje a gente está passando por uma reorganização de cultura organizacional, onde a gente está se baseando em 4 pilares, que é, além do ESG, a cultura de encantamento, a gestão do elenco, que traz a questão das normas e um cuidado com o colaborador, porque nosso objetivo é se tornar um best place to work aqui. E para mim o principal é ter a cultura da paz, que é o quê? Não só nos atendimentos com clientes, ter a questão da mediação, a fala, a comunicação não violenta instaurada dentro do nosso ambiente de trabalho, mas o cuidado com o meio ambiente, o cuidado, na verdade, ter um bom relacionamento com as políticas públicas, porque não adianta só o Macai fazer um trabalho desse. Nós temos que estar unidos com todos os setores para que a gente possa, de fato, criar um impacto sistêmico, né? E ela está conseguindo fazer esse Sai impacto de dentro para fora. De dentro para fora. Eu sempre questionava muito isso, o professor Amâncio até vai falar sobre isso, que eu sempre notava o seguinte: tinham excelentes projetos nas academias e só ficavam esses projetos dentro da academia, nunca saía. Ah, mas a Universidade Federal faz isso, aquilo, outro, o IFE faz... Sim, mas nós que precisamos desses projetos estão aonde? Então, você está conseguindo fazer isso. Um dos dados que eu li é que em 2023 foi fechado um balanço, isso são dados reais, os resorts cresceram assustadoramente, mais de 14%. Essa nova realidade dos resorts, essa mudança que o Macai está fazendo até, faz com que ele seja mais atraente para esse público, porque dentro desse crescimento, os resorts no Nordeste, eles são praticamente o número 1, é mais de 50%. Macai hoje é o mais vendido, como eu coloquei lá na palestra. Dentro da CVC, ele é o terceiro resort mais vendido, porque conta o número de apartamentos, e a gente cresceu muito na Booking, na Decolar, e somos o melhor resort all inclusive dentro do TripAdvisor, que é aquele site de avaliação nacional e internacional. Eu digo mais, somos top 10 do Brasil, não apenas do Nordeste, né? Então, assim, as pessoas conhecem muito pouco isso, exploram muito pouco. Tanto, por exemplo, hoje o turismo em Sergipe já avançou bastante, né? Graças a Deus, com o governador comprando a questão do desenvolvimento através do turismo, a gente deu passos largos para uma mudança importantíssima, né? E além de cuidar lá do Macai, eu também estou fazendo parte do Conselho de Turismo da Barra, e especificamente para a Barra a gente está começando a criar um roteiro turístico para poder levar o hóspede que também vai ali para o Macai. Hoje, querendo ou não, nós somos os maiores, o maior hotel do estado, né? Que a gente não se classifica como hotel, e consegue dar maior visibilidade. Hoje a gente já recebe público internacional no Macai. Também temos muitos argentinos, colombianos, estadunidenses, americanos
né? Os colaboradores estão prontos para atender esse público? Com certeza. Hoje a gente está desenvolvendo, o nosso pessoal está fazendo com que eles busquem as aulas como parceria, mas a nossa guest, ela fala 3 idiomas, ela é colombiana, né? Então a nossa gerente operacional, nosso gerente de IB, eu mesma falo 3 idiomas, então assim... Temos uma irmã poliglota. Tem equipe. Eu sou a única que não falo, eu só falo palestra em português. Já faz alguma coisa, falando bem o português já está perfeito. Eu até sei, só que deixo para elas o internacional. Olha, eu estou aqui dizendo, casinha da dona está dizendo hotel belíssimo. Já fica o convite de você ir lá revisitar e conhecer também as nossas novas instalações. As novas instalações, né? A gente está aos poucos conseguindo reformar as habitações, mas toda a parte externa já foi desenvolvido e estamos desenvolvendo cada vez mais. Temos alguns projetos em andamento, né, para trazer cada vez mais estrutura para o único resort do estado, visando, quem sabe, se tornar prêmio. E um ponto que eu acho que é muito importante, que quase ninguém tem acesso, dentro do nosso sistema de avaliações do nosso hóspede, a gente consegue metrificar como estamos em relação aos nossos concorrentes, seja eles prêmios ou não. Quem a gente linka ali dentro do sistema, a gente consegue verificar como é que está o nosso rating, né? E dentro dos nossos concorrentes, estamos ganhando até para Resort Premium em questão de avaliação. Gente, eu fico assim feliz, eu fico muito contente, porque eu estou vendo 2 meninas, mulheres poderosas, tomando conta, dominando a Barra dos Coqueiros, entendeu? Não só o resort, mas dominando no turismo aqui, das duas. Tem mais duas. Eu sei que a Mami também está lá, na ponta, na pirâmide. Eu quero enfatizar um pouco desse empoderamento feminino, porque vários parceiros nossos que inclusive bancos, vários parceiros grandes, tendo nós como sócias, né, mulheres dentro da empresa, isso está abrindo muitas portas, tá? Porque o mercado feminino está vindo realmente com esse empoderamento, com tudo. Eu acho que as pessoas estão mudando e estamos sendo fortalecidas. E nós estamos aqui hoje nos estudos recebendo o sommelier, que é muito conhecido aqui no estado de Sergipe, e ele faz essa parte de cartas, de descobertas como vai harmonizar entre Silvio Fontes. Eu tô aqui que você já foi professor do Senac, né? Já trabalhou nessa parte já de apresentar, de ensinar as pessoas um pouco do que é o vinho, né? Mas dentro da rede hoteleira em si, você já chegou a desenvolver algum trabalho, Silvio? Já, recentemente, o ano passado, fizemos um trabalho lá no Delmar Hotel, com carta de vinho, com treinamento com o pessoal. E, sim, como você falou também, fui durante 8 anos professor do Senac. Quase 8 também, aproximadamente, estive na Faculdade Sergi Unirb hoje, também na UNIT, na Universidade de Tiradentes, nos cursos de graduação e pós-graduação na área de enogastronomia e bebidas. Mas não tive ainda a oportunidade de estar em um resort. De estar num resort, né? Existe esse trabalho de vocês lá no resort também, de a carta, né? A gente convida, lógico, lá a gente não trabalha com vinho em garrafa, exceto na época que a gente trabalha como Resort Premium, que é Natal e Ano Novo, né? Mas nós temos uma chefe de bares, que é a Luzia, né? Que ela é fantástica, ela é top 10 também, aluna do estado de Sergipe. E ela desenvolve todas as nossas cartas e fica o convite para você degustar e fazer a sua avaliação. Acredito que a Luzia vai gostar bastante. Não, ele trouxe aqui, né, pra gente ver, um Malbec, adoro uma suspeita. Eu sou suspeita para falar de vinho. Não, ele trouxe aqui, ó, eu vou estar mostrando aqui, tá? É um Malbec aqui, 2022, tá? O Macai, eles desenvolveram uma linha de licores que eu fiquei encantada. Um dos que eu fiquei mais do que apaixonada literalmente, foi de tamarindo. Amei aquele licor de tamarindo.
tava hiper mega geladinho, né? Eu achei muito legal. E assim, eu só fiquei triste porque eu não pude trazer para casa, né? Ainda, Porque ainda. eu perguntei, vende, onde é que vende? Eu gosto, eu levo, eu compro. A menina fez, não, é só para os nossos clientes. Mas ela já me deu, Naira já me deu, da futura loja Macai. já veio para futura. Os nossos souvenirs. Ah, é ótimo, E porque depois? é uma dica, né? Todo mundo que viaja tem Ela dá um vontade de levar um pedacinho pedacinho, né? Eu morro de rir que as pessoas trazem até água, né? Essa água é areia, né? Isso dá até a questão de cultura, né? Lá no Macai, nós estamos situados no maior sítio de reprodução de tartarugas olivas da América Latina. Né? Então, a gente também, dentro da nossa recreação, acaba ensinando ao hóspede a não tocar na tartaruga, a ter um cuidado ali com o microambiente que a gente vive. Lá, a questão da iluminação também é reduzida. Tem as cobras que às vezes aparecem, né? Mas são todas de banhas não peçonhentas, né? Que já fique claro que também nossa equipe tem o treinamento ali para poder pegar essa cobra E devolver, e devolver a natureza como deve ser, né? Com um respeito mútuo para um desenvolvimento sustentável, uma exploração sustentável. uma pegada que é do mundo, da sustentabilidade, que é isso que o Brasil precisa, que o mundo está comprando, né? Está comprando. Eu gosto de um vinho à noite, chega lá, tinha uma carta de vinho. No Macai, nós trabalhamos com vinho box, né? Não temos ainda a garrafa. Não, até porque o vidro ele não é reciclado, né? Ele não volta. E aí, o que a gente faz? O nosso espumante, ele é do nosso parceiro da Espina, que é também barril. O nosso vinho já vem em caixa, que essa caixa também vai ali para um lugar descartável, né? Que é para reciclagem. E o que a gente tem em garrafa, pasmem, mas a Barra dos Coqueiros é o único município do estado de Sergipe com máquina para reciclar vidro. Que eles trituram o vidro para poder revender a matéria-prima e poder retornar isso como investimento para a Barra. Sabia, Silvio, dessa? Não sabia. Fico feliz aí de saber disso. Exato. Agora. E a prefeitura tá perto de inaugurar um galpão aí bem grande para centro de reciclagem e, segundo o secretário Edson, somos o primeiro lugar no IBGE de preservação ambiental da América Latina. A gente já superou só a Barra dos Coqueiros, o Espírito Santo. Bem, Silvio, essa história do vinho, eu não sei se vocês conhecem, nós temos a primeira vinícola do estado, que é em São Cristóvão, a vinícola Poçamai, né? E eu estava conversando com você recentemente sobre a Poçamai, sobre esses vinhos que estão sendo elaborados dentro do estado de Sergipe. Esses vinhos realmente servem, né, para quem tem um paladar mais apurado? Ou é um vinho mais restrito? Então, o Poçamai foi meu professor lá na faculdade, na Serigi, né? Professor de metodologia científica. E ele teve a felicidade e a ideia que a família também, ele é um catarinense, a família é produtora de vinho. Então ele trouxe para a Sergipe essa ideia e lá atrás, 2014, talvez 2015, ele conseguiu comprar uma produção lá em Canidé, no projeto Jacaré-Curituba, e conseguiu produzir o primeiro vinho. Depois ele foi só fazendo um trabalho muito interessante, inclusive participei desse primeiro. Depois ele fundou lá em São Cristóvão Poçamai. Lembrando que essas uvas são da espécie Labrusca, elas são uvas comuns de mesa, uvas que você encontra normalmente no supermercado, feiras livres. São duas espécies, a Niágara e a Violeta, que produzem vinhos de mesa, tá? Esse, por exemplo, esse vinho aí é da vinícola Salentine, que é a Portilho Salentine, da uva Malbec, que é uma variedade francesa da região do Cahors, na França, né? Lá no extremo sul da França, da região do Cahors, e que foi rapidamente introduzida na Argentina lá e muito bem trabalhada pelo Nicolas Catena a partir da década de 70 e hoje produz grandes vinhos naquela região e é sinônimo de qualidade dos vinhos argentinos.
Esse em especial foi de um parceiro da Drink Fácil, o Luciano, que é um parceiraço já há algum tempo, que nos trouxe para nos brindar aqui, que é o Malbec Exalentine, safra 2022. Então, voltando lá aos vinhos lá no Poça Mai, são uvas comuns de mesa. Essa variedade é a Vitis vinifera. Traduza. Hoje nós temos aproximadamente 10.614 variedades catalogadas dessa espécie. Da espécie. Que é a Vitis vinifera, que a gente conhece como Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Riesling, e por aí vai. São mais 10.600 subespécies catalogadas. Tá bom? Então, esses são os vinhos finos de mesa. Aracaju é uma cidade, uma capital, uma cidade litorânea, nordestina. Você tem um calor intenso todo o tempo. Mesmo à noite, você tem noites com temperatura mais amena, mas mesmo assim os brancos, tintos, rosés e espumantes são ótimas companhias. Infelizmente ainda se bebe muito vinho tinto aqui em Aracaju, mesmo durante o dia. Mas opções. Nós temos, por exemplo, a da variedade, para quem está iniciando, a variedade Moscato. São só da Moscato, são 48 subvariedades catalogadas. Ela faz uma uva branca. Que é um vinho refrescante, vamos dizer. Muito doce, aromático, muito intenso de cor, de sabor, uma leve acidez. Você falou em doce, que a grande maioria das pessoas mandam várias perguntas assim. Por que o vinho doce é tão recriminado? Porque as pessoas sempre colocam, fazem cara feia quando você fala que vai tomar um vinho suave. Só tem valor realmente o vinho seco? Curiosamente, o doce nos remete à nossa infância, nosso primeiro alimento, que é o leite materno. Então, o doce, inicialmente, todo aquele bebedor de vinho, um dia já provou aquele vinho doce, né? Então, ele foi, evidentemente, trabalhando essa questão da soleira perceptiva e, principalmente, né, foi trabalhando essa questão olfativa e tendo essas sensações que são muito importantes no vinho. Porque vinho, acima de tudo, é cultura, história e um alimento. O vinho é alimento. E como alimento, ele tem toda essa cultura, toda essa história, todo esse requinte. Evidentemente que existem alguns paradigmas no vinho que a gente tem a obrigação de fazer, quebrar um pouquinho, trazer mais informações, né? Existem muitos mitos também que cercam o vinho. O vinho é o resultado da fermentação alcoólica de uvas maduras. Se são uvas europeias, das vitiviníferas, ou se são uvas americanas, da Labrusca, é uma outra história. Mas vinho é o resultado da fermentação alcoólica de uvas maduras. E um outro detalhe, a Embrapa, que é a empresa brasileira responsável pela fiscalização e ela que coordena justamente essa questão, que é o que na Europa se chama de DOC, né, que é a denominação de origem. Aqui no Brasil, a Embrapa faz esse sistema de fiscalização e orientação. E é muito importante que até bem pouco tempo aqui no Brasil nós tínhamos essa questão. Você pegava qualquer fruta e produzia lá um mosto, um suco, fermentava e era vinho. Não. Graças a Deus já estamos tendo essa cultura de que vinho é apenas o resultado da fermentação alcoólica de uvas maduras. E um outro detalhe, essas outras bebidas são elas bebidas compostas e não vinho. Vinho é uva, da semente à garrafa, uva, tá bom? É a uva. Falando em uva, a gente está falando, você vê que é uma história, né? Nós estamos aqui também, recebendo aqui no estúdio Amâncio, que é um amante de Sergipe, escreve sobre Sergipe como ninguém, né? Professor, historiador, pesquisador, e está lançando agora seu segundo livro, a segunda edição, A Continuidade de Sergipe. Sergipe é tão grande, né, que não deu um livro só, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí, parabéns pelos convidados aqui, pelas convidadas, e pelos assuntos, também estou aprendendo muito aqui. Todo mundo um pouco, assim, de uns 15 anos para cá, o Brasil mudou muito esse gosto pelo vinho, né? E eu sinto que o vinho passou a ser uma bebida mais bebida, mais saboreada nos últimos 15 anos. Que não acontecia antes. E que bom também saber que uma empresa, que é um grupo sergipano, um grupo sergipano que está mudando a mentalidade, a cultura empresarial, como disse, a cultura empresarial
aqui no estado através da Barra dos Coqueiros, que é um município que precisa de muita atenção devido a essa integração metropolitana com Aracaju, que tem suas vantagens e suas desvantagens por estar próximo à capital. Então, e uma área fragilizada, uma área de, vamos dizer assim, de zona de praia, zona de dunas, zonas de mangue, zonas de restinga. Então, é preciso ter uma grande preocupação com a sustentabilidade ambiental, socioambiental, e eu estou percebendo que a cabeça dos empresários, como ela disse que o pai tinha que modernizar, e elas conseguiram, parece, né? Eu vou conhecer melhor o Macaé, eu vou procurar, vou pesquisar e vou visitar também. Minha esposa, que é de turismo, é professora também do Instituto Federal de Sergipe, como eu. E lá no Instituto Federal, agora voltando para mim, eu consegui, durante mais de 15 anos, escrever pequenos textos sobre temas variados de Sergipe. E resultaram, por enquanto, que nós teremos uma trilogia. Essa trilogia virá daqui a 1 ano ou 2, então esse é o primeiro volume, Sergipe, um roteiro turístico histórico-cultural, foi lançado em 2022, 2021, e aí, em 2024, agora em janeiro, lancei com continuação do primeiro, o Sergipe, História, Cultura e Turismo. E tem um projeto de Sergipe, Temas de História, Cultura e Turismo, que é um projeto que já está 90% pronto, mas eu só quero lançar quando esse daqui desovar, vamos dizer assim, né? Quando isso aqui vender. Porque esse é um projeto que não é... Eu sou do Instituto Federal de Sergipe, mas eu fiz um lançamento, uma edição, um procedimento de edição particular, privado, porque eu quis escolher o papel, quis escolher o tamanho do livro, quis escolher a dimensão do livro, quis escolher a capa, a diagramação, todo o processo de produção de um livro, eu quis estar presente para dar um produto de qualidade e também aniversariar meus 15 anos dentro dos cursos de turismo como professor de história. Então eu conto aqui, nesses 2 livros, no volume 1 e no volume 2, 39 temas, eu trago para o público 39 temas diferenciados, temas com uma linguagem acessível, uma linguagem palatável, que a pessoa pode ler de trás para frente, do 39º tema para o primeiro. São 2 livros portáteis, né? Não são livros pesados, para você levar para qualquer lugar, livro de colocar bolso. numa bolsa, um livro de bolso. Então essa dimensão e essa espessura foi pensada. Eu não quis fazer um livro só, porque aqui é um livro só, uma coletânea de textos, são 39 textos, eram 40, mas eu tirei um, porque esse um vai para o terceiro. Então formarão quase 60 textos quando vier o terceiro. Então, por enquanto, quase 40, 39. Então eu pensei em dividir e esse livro ficar mais leve, tanto leve fisicamente como leve em termos de conteúdo e conhecimento e de informação. Você colocou no primeiro livro aí, tem história, cultura, né, isso, roteiro turístico, né? E no segundo você tá enfatizando a cultura e o turismo de novo. De novo. Mas assim, são roteiros diferentes? Sim, são temas diferentes. São temas diferentes. Na verdade, é o mesmo livro. Só que cada artigo, vamos dizer assim, cada texto, esse tem entre 3 e 4 e 5 páginas, ele tem uma temática diferenciada, mas tem uma unidade lógica. Qual é a unidade lógica? Essa unidade de se amarrar nessa tríade, história, cultura e turismo. Eu não saio desse meio. Eu não saio dessa bolsa, que é a história, a cultura e o turismo. Dentro dessa bolsa, você vai estão contidos 39 temas que abordam Sergipe de alguma maneira a partir da sua história, do passado, da sua cultura, dos fazeres, práticas e conhecimentos. Dos saberes e fazeres. Saberes e fazeres, lugares, não só saberes e fazeres, e os saberes, fazeres, linguagens, formas de expressão. Então, o que forma o nosso patrimônio cultural, aliado a isso a uma tentativa de mostrar um destino, um atrativo turístico. Então, eu fiz esse esforço de conciliar esse tripé para formatar a minha trilogia.
por trás alguma editora? Sim, sim. A editora, eu tenho o meu editor, vamos chamar assim, né? É tão orgulhoso de falar, meu editor. Eu sempre gosto de editor porque é uma relação de confiança. Eu apostei no trabalho de edição. Eu não sabia como se fazia um livro. É um processo meio complicado, não é para qualquer um. Então, nós temos aqui editoras interessantes, mas você tem que saber escolher o editor, porque ele tem que imaginar o que você quer. Tem que entrar Quando na eu cabeça. pensei numa capa, isso aqui mesmo, eu disse, olha, eu quero uma capa terrosa, com uma cor de terra, que tenha movimento, que tenha um roteiro. Aí então ele captou minha ideia e fez essa belíssima, eu acho uma bela capa, simples, porém bela. O mapa de Sergipe. E esse também, eu pensei assim, olha, agora o tema é o mesmo livro, mas eu quero uma cor diferente. Então a editora, a minha editora é Artner. A Artner Editora, ela é do Joselito Miranda e a Roseilde, é um casal. É daqui de Sergipe? Eles ela é de Sergipe e ele é de São Paulo. Ele veio com a cultura editorial, que ele trabalhou em grandes editoras lá em São Paulo. Aqui em Sergipe também trabalhou em grandes editoras e gráficas editoras. São duas coisas diferentes. Enfim. E ele fundou há 12 anos a Artner. Então eu indico essa editora porque ele tem um trabalho assim específico, exclusivo, um atendimento muito próximo ao autor. Ele está sempre auxiliando, pensando como autor, todo o procedimento de produção do livro. Então isso me ajudou bastante, eu tive muita sorte. Porque meu medo era não publicar através de edital por minha escola, porque aí eu ficaria preso ao edital. Porque eu não quis fazer isso, trabalhar através de edital, seja de um órgão público ou da escola ou do instituto que eu trabalho. Você tinha livre-arbítrio? Porque eu tinha liberdade, eu quero a liberdade. Eu disse, olha, eu não quero esse papel, eu quero esse papel, eu não quero essa dimensão, eu quero essa capa, esse desenho não está bom, faça assim. Então, tudo isso conta como um presente para mim, como autor, e um presente para o leitor. Perguntaram muito a história quando vocês vão escrever. Você já tem essa história toda pensada ou deixa a imaginação fluir? Eu não escrevo por imaginação, por criação prévia, como se fosse um contista, um ficcionista. Eu escrevo por pensamento temático. Por exemplo, o tema da aula será Rio São Francisco, a bacia do Rio São Francisco. Então, esse tema me força a criar um texto que diga algo de útil, primeiro útil e depois agradável, né? O conteúdo e a forma, para o leitor. E quem foi meu primeiro leitor? Meus alunos. Então, meus alunos que tiveram a ideia de dizer, professor, transforme seus textos em livro. Então você teve um laboratório. Tive um laboratório. Então era forçado a pensar em temáticas nesses 15 anos. Forçado no sentido de obrigação de trabalho. Eu não sou um escritor que sento, e olho a televisão, então olho abro a janela, ou então estou na rua, vejo um caso. Eu não sou um cronista do dia a dia, mas sou um cronista da história. É diferente quando você pensa na história do lugar e tem as pesquisas. E tem temas que você não vai encontrar em lugar algum. Por exemplo, se você não vai encontrar em lugar na internet, em lugar algum que eu falo, na biblioteca, na internet, porque foi uma pesquisa inédita que criei a partir do meu trabalho. Isso é incrível saber e entrar em contato. Eu acho que a gente não está aqui por acaso, né? É uma experiência. Sim. E eu observo, quando eu entrei para o turismo, eu observo que a história de Sergipe, ela não está tão bem escrita, né? Ela é do conhecimento do local, ali da pessoa local, mas ela ninguém parou para escrever. E aí é importante a gente ter esse tipo de registro. Adiciona barra no seu olhar. Não, então, mas por quê? Inclusive tem uma pessoa da prefeitura da prefeitura da Barra, que é uma historiadora, que está escrevendo sobre a Barra, né? E pra gente é muito importante fazer isso, porque hoje o Macai, ele está contando a história da região. Cada PDV nosso, que são os bares,
Na carta conta uma história. A gente tem o embarcadeiro, que conta a história da Colômbia, né? Do tempo da pirataria da Colômbia. E tem também o pub, né? Que ele já vai trazendo a história da pirataria chinesa ali. E a gente está trabalhando nos lugares porque a gente quer contar a história do local. E eu fiquei sabendo que na Barra também já teve uma história de pirataria por ser um dos primeiros lugares que Dom Pedro I pisou ao chegar no Brasil, né? E o que acontece? Hoje eu tenho uma certa dificuldade de envolver o nosso colaborador em saber a história local. Eu sou sergipana e eu não conheço muita história daqui. É pouco falado nas escolas, é pouco falado no cenário, no dia a dia. Né? A não ser que você se sente ali com aquele solzinho para poder conversar. É o seguinte, a história de Sergipe não foi bem escrita no âmbito redacional. Os textos geralmente não são textos palatáveis para o grande público. Essa foi uma preocupação que eu tive. E aí eu tive que ler redações, como escrever bem, como produzir um parágrafo, como encadear parágrafos. Então eu investi nisso através de livros. Eu mesmo fui autodidaticamente me aperfeiçoando nessa técnica da escrita para comunicar melhor. Esse é um problema. E outro problema é que a história de Sergipe ela foi escrita por síntese, ou seja, desde a colônia até a república, mas uma história política e sintética. Essas histórias temáticas que estão surgindo, estão surgindo algumas histórias temáticas, mas temáticas muito municipais. E aí cai também naquela história regional, que é interessante, mas não é interessante para o turista. Sim. O turista, por exemplo, tem informações sobre a Barra dos Coqueiros aqui? Tem, mas en passant. Por exemplo, eu estou escrevendo um texto para o terceiro livro, eu estou analisando um mapa de 1875, Aracaju, um mapa de Aracaju, com 25 anos, Aracaju, quando tinha 25 anos de fundada, fizeram um mapa, ele está no Arquivo Nacional, e a Barra está lá como Ilha dos Coqueiros. Não era nem Barra dos Coqueiros. No século XIX, em 1875, há 160 anos atrás, mais ou menos, era a Ilha dos Coqueiros. E tinha igreja, tinha algumas casas. Lá. Então, eu estou fazendo... Exato, a Igreja de Santa Luzia. Então, eu estou fazendo uma análise daquele mapa, ou seja, extraindo informações, vou fazer um retrato da Barra dos Coqueiros de Aracaju a partir daquele mapa. Então perceba que não é uma história da Barra que eu vou contar, porque senão vai ficar história regional. Cada um que conta sua história regional. Eu fiz a pós-graduação em Planejamento de Turismo e uma das coisas que eu fiz foi fazer um roteiro em Laranjeiras, né? Eu fiz o roteiro IFé, na linguagem urubá significa amor, trajetória dos negros escravizados por Laranjeiras. E a maior dificuldade foi a minha pesquisa. Foi maravilhosa. Tem Laranjeiras aqui, Laranjeiras e São Cristóvão, mas porque são cidades símbolos. Ele quer falar. Laranjeiras, inclusive, é a pátria-mãe do primeiro lexicógrafo do Brasil. Isso. Que foi João Ribeiro. Bem antes de Aurélio Buarque de Holanda, o grande lexicógrafo, João Ribeiro, já havia filólogo, escritor. E quando na faculdade nós fizemos roteiros gastronômicos de Sergipe, e dividimos o estado em 5 regiões, e tínhamos uma dificuldade enorme quando nós chegávamos em determinado município. O que esse município, de fato, tem como representatividade local? Porque o que acontece? Lá no Macaé a gente tem a feira de artesão que vai lá 2 vezes na semana, né, para poder expor o artesanato. Mas até um questionamento que eu fiz por ter morado muito tempo fora foi: mas qual é o artesanato que representa a Barra? O que a gente pode trazer de identidade? Qual é a identidade da Barra? Da Barra, a identidade municipal, não só sergipana, né? Porque a gente precisa, tem os artesanatos, mas o artesanato que eu encontro na Barra eu encontro em Aracaju. Então, cadê? Qual a autenticidade? Talvez um artesanato feito da igrejinha da Barra.
Do coco não foi Posso nem fazer do uma Brasil. correção aqui Pode. na fala? Como história, Barros Coqueiros, o único imperador que teve foi Dom Pedro II em 1860. Eu já falei Quando errado. ele veio, segundo, o filho. Eu falei o primeiro. Vai encontrar algumas informações assim no livro, aqui e acolá, sobre a presença dele aqui. A ponto imperador é uma prova disso. A ponto, imperador. Foi o segundo, só ele esteve aqui, foi a primeira e única vez. Ele esteve na Barra, realmente. Teve em Laranjeiras. No relatório. teve Aí em São você Cristóvão, pergunta, teve em Copiá. através de que você comprova isso? Nós temos várias comprovações. O relatório de viagem dele está digitalizado, o que foi impresso à época, que já vinha a impressão, né? Ele foi impresso em 1860 mesmo, um mês depois. Então nós temos acesso ao relatório e ele descreve. Aí eu posso até passar para vocês, eu tenho um relatório digitalizado. Olha que maravilha. Ele descreve o que ele fez em Barra dos Coqueiros. Gente, O que vocês ele podem fez, o que imprimir e ele colocar viu. lá. O que ele fez, o que ele viu. Depois a gente pode conversar sobre tape isso. disso. E também temos jornais. O jornal da época, que era o Correio Sergipense, ele divulgou... Acompanhou toda a veio trajetória. um jornalista especial da Especial. Bahia, que trouxeram da Bahia, para acompanhar e fazer esse relato, através do jornal e através do relatório. Então nós temos esses dois Isso daí documentos. é importantíssimo a gente ter, a gente saber, Sim. porque um dos nossos objetivos é o quê? Deixar ali exposto, resgate, né? exposto. Resgatar Resgatar. E e divulgar, né? divulgar para o nosso hóspede, porque isso se torna um atrativo. Né? Um dos nossos objetivos é trazer uma loja colaborativa para dentro, para que Legal. aquele artesão local ele possa expor diariamente ali. Sim. E a gente ter uma parceria com o Projeto Tamar, também desenvolvendo o Tamar em Macai, Sim. potencializando por sermos a maior praia de desova da América Latina das Tartarugas Olivas e sermos o primeiro centro ali em Pirambu do Instituto... Do Instituto do Projeto Isso, Tamar. do Projeto Foi em Tamar. Pirambu, na ilha. Em Exato, Pirambu. mas eu vou adentrar e vou voltar ao passado, né, como escritora. Na realidade, como a gente tinha uma dificuldade turística para Sergipe e como posicionar um empreendimento nosso dentro do mercado nacional, como Nera colocou como top 10 e agora a gente está trabalhando para o internacional. E aí essa era uma grande dificuldade e a gente criou o Destino Macai. Sim. Essa foi a grande estratégia de vendas, porque realmente o cara não sabia nem o que era Barra, nem o que era Aracaju e nem quem era Sergipe. E a gente estava localizado na Barra dos Coqueiros, dentro Uma de ilha. Sergipe, Uma numa ilha ilha. de Santa E Luzia. como vamos botar esse barco aqui em terra, porque é isso que eu brinco com meus irmãos, a gente tem um barco em terra, que é uma coisa muito grande, dentro do mercado do turismo nacional. Sim. E aí foi onde a gente criou uma estratégia de criar o Destino Macai para os agentes, operadores, para quem realmente estava com turismo. Então, hoje o Macai ele é conhecido como Macai. O Macai está na Barra dos Coqueiros. Ele é a referência para a Barra dos Coqueiros. Sim. E para o estado de Sergipe. Então, hoje o Macai é o maior resort, inclusive dentro do estado de Sergipe, para o Brasil, para o brasileiro. E dentro do município, ele colocou o município em destaque. Então, realmente a gente fez um trabalho, uma estratégia lá dentro da empresa que hoje reverberamos todo ele para na era que está conseguindo implementar agora o município para dentro do Macai. A gente engrandeceu o município, mas realmente a gente investiu muito desde 2018, que foi quando a gente assumiu a gestão, e estamos no mapa e agora no cenário internacional trabalhando, e isso foi que fez com que o Macai fosse um resort bem vendido, Tá sendo uma mesmo estando referência, na né? Barra dos Coqueiros, no município, com grandes dificuldades, né, econômicas, que agora a gente está conseguindo melhorar aí com todos os apoios. Assim, eu acho que o que melhor muda pra gente enquanto turista, né, ali, destino turístico, de fato foi a mudança do pensamento governamental, onde a gente consegue começar a compartilhar momentos como esse, somando o setor público com o setor privado, com a academia, né? E o próprio Conselho da Barra é uma prova disso, onde está todo mundo, de todos os setores representados dentro do Conselho. Porque eu não quero pensar apenas por mim, eu preciso pensar numa cadeia, porque é muito fácil o pessoal, por exemplo, dos tototós falar, Nayara, mas seu hóspede não sai do Macai. Eu fiz, claro, e não vai sair, enquanto
a gente não tiver tiver uma uma estrutura básica para poder fazer o receptivo, porque como é que eu vou garantir a segurança? Como é que eu vou garantir que o hóspede vai Se você gostar? vende o hotel, né? Você vende uma experiência completa dentro de um hotel. Exato. Você leva para fora e um turista é roubado. Mas ou então tá dentro no meio do rio, uma totó quebra e não tem uma pessoa que... As pessoas têm que pensar em organização, se fala em infraestrutura. A gente teve desastres agora e quem paga realmente é o setor privado. Então ela tem que ter todo esse respaldo e segurança, né? Então, quando ele entra no Macai, a gente consegue fazer aquela estrutura para o turista. Ele tem toda a assistência. A gente preza isso. Mas nosso hóspede ele ainda sai muito, só que ele sai com as grandes agências, CVC, a Grow, para o passeio ali do Canindé, que são passeios, são destinos estruturados para receber o turista e consolidados. Exato. E, assim, tem todo um suporte de estrutura que a Barra do Coqueiro está despertando agora. E Sergipe, em si, está despertando agora para criar ali aquele lugar instagramável, para você atrair o turismo de fato para Sergipe. E as pessoas querem experiência, né? O interessante é que mudou completamente essa visão. Hoje em dia o turista, eu digo você, eu escrevo sobre turismo e eu sou uma turista nata. A casa vai ver novas instalações, eu quero experimentar, eu quero viver aquela experiência. E eu digo, eu sou sincera, porque assim, eu tenho um público. Então, o público quer saber da minha sinceridade. Se eu não gostar daquilo e eu estiver vendendo uma coisa errada, e se tiver alguma coisa errada, vai dizer, olha, Cassandra vendeu errado. Ela escreveu alguma coisa errada. Porque é muito difícil numa escrita. Uma coisa, você tá aqui no Instagram, tá? Você ter vários seguidores, eu chamo os meus perseguidores, tu sabe muito bem. Eu digo meus perseguidores, ali pode apagar com o tempo. Eu posso até apagar aquela publicação. Mas o que eu escrevo fica eternizado. E o que eu escrevi não sai mais. Tá aqui, tá ali, não separa. Tá ali, não separa. Então, você tem que ter responsabilidade daquilo que escreve, né? Então, quando a gente fala assim, o jornalista é um contador de história, porque nós somos historiadores também, a gente tem que ir em busca. Então, eu tenho que vir ter uma experiência. Eu quero viver essa experiência. Passar credibilidade. E se eu não gosto daquela experiência? Olha, eu lembro que eu fui para Itabaianinha, eu não sabia que Itabaianinha tem roteiros tão maravilhosos. A experiência de fazer o tijolinho, eu vivi, entrei dentro da olaria, eu fui fazer o tijolo, gente. Eu não fui fazer uma panela de barro, não. Fui fazer um tijolo. Eu falei assim, vou anotar aqui, vou escrever meu nome. Fiquei com uma louca. Estou esperando até o tijolo, até hoje, viu, secretário de turismo da Baianinha. Jairo, manda meu tijolinho. Eu fiz 2. Eles riam que se acabavam, porque saía tudo torto. Caçando com tanta força. Gente, foi uma experiência única. Eu vivi sim, e é isso que todo mundo está querendo. Assim, algo que a gente está buscando lá com a cultura de encantamento, né? Que eu mencionei, sendo como os nossos 4 pilares da mudança da cultura organizacional, é isso. Proporcionar experiências para o nosso hóspede, né? Contando uma história, tendo ali a história de Sergipe, a mostra, uma degustação de vinho. Eu amei saber que tem uma vinícola aqui. De repente a gente pode sentar, conversar e ter um pouquinho. Lá a gente tem a Alçá, que também é sergipana. A Alçá, né? que já recebeu até premiações. Alçá. Então, assim, pra gente é importante estar trazendo a valorização do empresário sergipano, da cultura sergipana, assim, contar uma história de Sergipe, além de contar a história do Macai. Você falou... Impactar vidas, porque a gente recebe por mês 14, 15, 16 mil pessoas. Caracas. Agora o Macai está entrando no ranking também de empresa familiar, profissional, com conselho. Então, assim, não é uma coisa muito fácil, mas eu brinquei com minhas irmãs, dá trabalho. Somos, acho que, uma das primeiras empresas ali familiares a conseguir fazer uma sucessão com sucesso dentro do Brasil. Eu acho que essa energia também traz o Macai agora. Você falou 14, 15 mil hóspedes por mês? Por mês? Por mês, porque você contaria no dia, né? A gente tem ali por dia na casa. A segunda pergunta é, como é o nome do seu pai? Edson, seu Edson de Santos. Faleceu. Mas ele nasceu aonde? Meu pai nasceu em Tapaci e se criou em Anicuns. O sonho dele, que quase... Goiás, né? O sonho dele, que quase ninguém sabe, que ele contava, era ser médico. Só que ele passou para a faculdade de medicina, mas ele não tinha dinheiro para comprar livro. Nosso pai começou a história dele vendendo pudim na feira,
com 8 anos de idade. E a mãe de vocês é sergipana? Nossa mãe é Sergipana. sergipana de Porto da Folha. Nascemos aqui em Aracaju. Em Aracaju. Olha, e vou dizer, vocês estão muito nessa pegada Somos muitas estudiosas. Agora todo mundo tem que colocar o de coelhinho em experiência. Aí você estava falando, existe a vinícola, existe um gin. O primeiro gin aqui em Sergipe em Capela, que é o New Ridge, orgânico. New Ridge. New Ridge, ele é totalmente Acho que consegui orgânico. conectar todas as mulheres do Capela, Estado de Sergipe. O meu evento, o negócio bombou. Então, conectou lá dentro e lá fora. Não, é foi? maravilhoso. Eu mesma não tinha experiência de gin, eu fiquei louca. Ele me deu, o dono me deu umas garrafas de gin. Aí ele veio assim, Cassandra, Eu já tô aceitando pra experimentar. Vai que a gente uma faz pra gente. delícia, uma delícia. Aí eu fazia, meu marido morria de rir, porque na hora do almoço, eu tinha que, aquela história, né? Eu tenho que experimentar, né? Aí eu falei assim, eu vou falar do gin, mas eu tenho que saber se é bom mesmo, né? E aí, gente, é uma leveza. Eu fiquei Se encantada. aprecia. Não, eu sinceramente, meu marido disse que eu tava bebendo parecendo que era suco, porque eu fazia com caju. Aí botava a tônica, botava encher de gelo, colocava o gelo. Gente, eu tomava ali na hora do almoço. No almoço eu estava experimentando. Chegava no jantar, eu estava no gin. Eu fiz, gente, eu tenho que parar, eu vou ficar alcoólatra de gin. Zimbro. E o zimbro, você também usa, como sou pós-graduado em gastronomia, você também pode usar o zimbro na gastronomia para substituir a pimenta do reino. O gin? É, porque o gin é produzido do zimbro, é uma produção do zimbro. Então você pega o zimbro, coloca lá no moedor com presunto de Parma. Zimbro é uma semente. Maravilhoso, é uma semente, é. Gente, Mas eu tô semente de Nós onde? também Daqui temos do aqui... Brasil ou Não, da América? Da América. América. Nós também temos a nossa pimenta rosa, que é a Eu conheço. pimenta rosa, que é a nossa aroeira. É, que é uma aroeira. delícia É também. da aroeira, né? Muita gente não É. sabe que é da Você aroeira. pode Da aroeira. Aroeira Eu da mesmo A não francesa é a sabia. pimenta rosa, é maravilhosa. Gente, você vê que bate-papo maravilhoso. Dá tudo altas Vamos descobertas. criar a confraria Macai. Acho ótimo. Como diria Bate-papo, Roberto Macai. Crema, nós mudamos nos encontros, né? Todo mundo tem um pouco para poder dar e acrescentar. claro, é. Uma Ó, troca. É uma troca. gente, olha, tá sendo uma troca tão boa, mas eu quero que você finalize, porque eu tenho que. Já estourei. Já estourei. Mas, ó, não se preocupe, tá? Todos que estão me ouvindo, estão me assistindo, eles vão vir de volta, eles voltam. Não vêm de volta, não, eles voltam pra cá, porque o papo tá realmente incrível. Mas conta aí, Amâncio, o que tem de diferente de um livro para o outro? De um livro, os temas são totalmente diferentes. Por exemplo, aqui São eu trago- iguais e diferentes. cada tema é um tema único, com um tema Quais são os diferenciado. municípios Por exemplo, que você está falando aí nesse segundo livro? São temas, não são São municípios. temas, tá, né? tá. Por acaso, um tema pode ser um município. Por exemplo, o povoado de Santo Antônio de Aracaju. O que era Aracaju antes de ser capital? Como é que você imagina Aracaju antes de ser capital? Então, eu trago uma história de Aracaju antes dela ser capital. O povoado. Antes de 1855. Então, isso aí que está a criatividade. Pegada, não a criatividade ficcional, mas uma criatividade de pesquisa. Percebe? Uhum. Outro, Aracaju nascente. Eu faço uma análise, eu adoro fazer análise de mapas. Eu sou um geógrafo. Você gosta de mapas, eu tenho amigos que adoram Então, tem um mapas. mapa de 1868, que é um mapa de Aracaju em 1868. Aracaju com 13 anos. Eu vou analisar Aracaju com 25 anos, no próximo Tinha livro. quantos habitantes em Aracaju com 3 mil habitantes. 3 mil 3 habitantes? mil habitantes. Em 1875, ela passa para quase 6 mil habitantes. Vai dobrando, porque Aracaju é uma cidade de atração, porque ela é nova, ela não existia. Nós tivemos que aterrar mangues. O povoado de pescadores e lavradores era lá em cima do Santo Lá no Antônio, Santo mas era um Antônio. povoado de Nossa Senhora do Socorro. Não era uma cidade, entendeu? Não tinha uma estrutura urbana. Foi desbravada, então ela né? foi Desmembrada, aliás, formatada né? mesmo Desmembrada, a partir do né? decreto. Barão de Maruim. Então, depois vem São Cristóvão, aí vem o município de São Cristóvão. Por que eu trouxe São Cristóvão? Existe aquela briga incrível, né? São Cristóvão e Laranjeiras. Que na realidade diziam que a primeira capital seria Laranjeiras, mas por conta da briga política terminou sendo São Cristóvão. Exato, mas aí eu Existe trago- coerência com relação a isso? Não, já teve uma tentativa de levar a capital para Laranjeiras para o seu empório econômico, mas assim, efetivamente ela não foi capital de Sergipe. Mas houve uma tentativa dos empresários, Na época- proprietários. Porque a primeira alfândega foi Laranjeiras, Tinha a alfândega, Tinha alfândega na Barra. A nossa alfândega
foi muito importante a alfândega. Isso é uma coisa que também está aqui, que pouca gente sabe. A mudança da capital foi muito por conta da alfândega. A alfândega é uma instituição de cobrança de imposto, né? É como uma aduana, uma secretaria da fazenda, vamos dizer assim. É um posto de fronteira. Então, a mudança da capital foi porque lá em São Cristóvão não havia uma fiscalização possível, porque a alfândega ficava na Barra e muitos produtos e os funcionários ficavam em São Cristóvão e só tinha um funcionário de fiscalização da saída e entrada de mercadorias pela Barra do Rio Sergipe e havia muito contrabando. O contrabando era extremo lá no século XIX. Então, inteligentemente, o Barão de Maruim politicamente deu a força. E o presidente Inácio Barbosa veio com a ideia já do Rio de Janeiro, com essa ideia de o imperador queria que fizesse uma nova cidade, como estavam Maceió e Teresina, porque as cidades tinham que ir para o mar para ter direito a fundos, fiscalizar, fazer um trabalho de fiscalização. Contrariando João Bebiágua. Fiscalização para fortalecimento dos cofres públicos. Então, a mudança... Que na realidade capital, é o sério, né? Através de impostos é que você consegue implementar, desenvolve. Muito imposto foi, vamos dizer assim, sonegado, porque a capital não estava aqui em Aracaju. Ou num lugar que fiscalizasse a entrada e a saída dos barcos, porque era por barco a principal. Então, e voltando à sua pergunta, nós temos aqui São Cristóvão e Laranjeiras, um breve histórico, são temas, são textos pequenos, né? Como eu falei. Rio São Francisco, em Sergipe, patrimônio notável de valor paisagístico, histórico, turístico. Então, faço porque o Rio São Francisco é importante para a gente, não só para o Brasil, mas para Sergipe, né? Que ele deságua aqui. Então, a parte mais importante dele, que é o encontro com o mar, ele começa ali em Xingó e vai até Brejo Grande. Então, esse rio ele tem um valor paisagístico, né? Histórico e turístico, que chama valor notável. Tem a Serra Itabaiana, eu trago a Serra Itabaiana como um destino interessante para os trilheiros que estão aí querendo o parque. Eu trago também a Serra da Miaba, porque os temas do livro geralmente é por força da busca dos turistas. Os turistas estão indo para a Serra. Eu disse, a Serra é um atrativo. Então eu vou lá e estudo. E faço. Serra da Miaba, a Igreja de São Salvador, que é a primeira igreja de Aracaju. Não é a catedral, é a igreja. É a igreja que fica no calçadão. Na confluência, calçadão lá. Aí vem Palácio Olímpio Campos, eu faço um histórico do prédio, do monumento arquitetônico. Eu faço a história dele desde 1863. É um dos primeiros prédios de Aracaju, que Aracaju nasce em 55, em 63 ele estava construído. Começa em 58. O seu conterrâneo foi preso, inclusive, lá em 63. E aí eu conto a história. Conterrâneo próprio. E eu conto algumas histórias que ocorreram dentro desse monumento. Ai, gente, esse livro então imperdível. Como é que faz para conseguir? Festa qual é? São João, né? Como é que a gente faz para conseguir o livro? Esse livro porque eu já fui. Aí vai. Aí são vários temas. Para não perder tempo, eu vou fazer meu jabá, né? Faça todo o seu, vá. Quem quiser comprar, compre. A primeira experiência eu vendi em algumas livrarias, mas não foi muito interessante para o autor. Então agora a venda é com o autor, pelo meu Facebook, pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp. O WhatsApp é 799-8819-3518. 799-8819-3518. Então a vantagem, eu autografo se quiser e levo em casa. Ele vai onde está o público. Mas Amâncio, você tem que pensar além. Você tem que pensar. E para quem não é do estado de Sergipe, quem não é de Aracaju, como é que você vai fazer? Algumas pessoas já compraram e já levaram para... Uma pessoa levou para Portugal. A empresária entrando. Mas eu levei para Portugal através... Ele viaja, ele vai para Paris para levar o livro. Mas eu levei através do correio. Eu entrego em São Paulo, entreguei Campos do Jordão, São Paulo, Rio de Janeiro, interior de Sergipe, Nossa Senhora das Dores essa semana, eu entrego pelos Correios. Aí eu cobro a taxa dos Correios,
Olha, gente, exemplo, mas ó, não por se exemplo, preocupem, vai estar todos os dados, toda essa entrevista vai estar no meu canal, Cassandra Teodoro, e eu faço questão de botar todos os dados de Amâncio. A propaganda, né, do livro, um livro custa R$35, comprando 2 livros, ou de um volume ou dos 2 volumes, ele cai para R$30, ficam R$60. Eu envio pelo correio. Um livro pelo correio, ele custa R$17, o custo do envio. Então eu cobro 35 de um livro, mais R$17 dos correios. Então fica um livro baratinho. Eu quis esse livro barato, acessível o preço, porque eu quero que as pessoas leiam. Eu não quero ficar encalhado no meu arquivo, Eu não acho vale na minha a pena. gaveta, na Não, minha biblioteca. Eu acredito que mais do que preço é o valor que você traz com as histórias, né? As informações, Porque é isso é enriquecedor verdade. para a história de Sergipe a gente poder trazer esse tipo de conteúdo. O preço é parte. Quanto é que vale a experiência e o conhecimento que você adquire? Uma coisa que meu pai sempre falava é que conhecimento ninguém tira de você. Ninguém tira de você. Então, é um investimento, não preço. É. Eu acho que deveria levar isso para as escolas particulares e principalmente as públicas. Como a gente faz para te encontrar, para você dar uma aula para gente? No Instagram, @Vinário por Silvio Farias, tá? Quem quiser criar confrarias, né? A gente faz confrarias, fazemos também consultorias em restaurantes, em hotéis, treinamentos. E estou muito feliz de saber que Macai também ele absorveu todo aquele nativo daquela região precário, né? De condições, de infraestrutura e principalmente de emprego, né? Quando você cria emprego, você cria possibilidades, né? Você cria boas condições, né? E tá lá. Você trabalha hoje no? Hoje eu trabalho na loja Bistrô Gran Cru, que é uma franquia Gran Cru, né? Ali na 13 de julho. E essas meninas maravilhosas aqui. Vou vender meu livro Fale seu também. livro, né? Fale seu livro. Tá na hora. Meu livro é com a coordenação de Naí Lima Médio, uma mulher maravilhosa que me deu a oportunidade de escrever Do um Pará, pouquinho. do Pará. Onde vocês podem também acessar meu Instagram, Raíra Santos Oficial. Vocês vão lá conhecer um pouquinho da história dela. E ele é vendido no site da Literal Books. Então, e também pode baixar no Apple. Pode baixar? Ele é R$ 69,90. Está disponível para o online também. E fala exatamente de toda a sua trajetória. Exatamente. Eu brinquei que a gente juntou o livro com Macai, com turismo. E agora a gente está aqui no Conexão Turismo. Deu Nada tudo por certo. acaso. Bancas também dos aeroportos de Guarulhos. Então, quem quiser, está acessível para quem estiver viajando aí. Ler e se inspirar nessas mulheres maravilhosas, reais, não imaginárias, com histórias reais. Eu brinquei a Bíblia da mulher. Eu abro uma vez por dia para me motivar qual mulher que vai ser do dia. Então eu faço essa leitura diária nessa formatação. E fortalece, né, as mulheres. Eu vou deixar a Nayara ser a Nayara. comercial hoje. Vai, Nayara. Como é que faz para acessar? Só através de agência? A gente tem ali no Macai nosso central de reservas, né? E você pode estar entrando em contato ou pelo site macairesort.com.br ou pela nossa central de reservas, que também tem disponível o telefone no site, né? É o melhor caminho para se comprar. Você pode ver por agências e tudo mais, mas ligando para lá, perguntando. Quem entrar lá em contato falando que ouviu o nosso programa aqui, a gente vai liberar aí 10% de desconto. Adorei, gente. E vou finalizar, Cassandra, porque como o evento foi muito sucesso, muitas mulheres querendo e buscando, vou sentar com a Aninha quarta-feira, tá, meninas? Pra gente lançar o segundo evento do Conectamos Mulheres que Impactam Vidas. Gente, foram muitas coisas boas, né? Mas vocês têm que notar que a gente já ultrapassou de novo. Eu não sei, Conexão Turismo tem que ser 10 horas, tá? Já notaram o que acontece, mas, infelizmente, eu tô finalizando o programa. Eu lembrei agora de Jô Soares, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer e sempre tinha no final. Eu digo para os meus convidados. Eles são maravilhosos e, com certeza,
ilustraram esse dia 1º de abril com informações e principalmente com histórias, né? Afinal de contas, nossa vida é uma história e a história tem que ser contada. História com conteúdo, que é o mais importante. Deixa essas besteiras de lado. Gente, ó, Conexão Turismo desta segunda-feira, 1º de abril, não é mentira não. Tá terminando, mas, como sempre, eu tenho que agradecer a você e que você lembre sempre que o GAC precisa muito de você. Até segunda-feira e muito obrigada. A Rádio Web GAC Sergipe acabou de apresentar o programa Conexão Turismo. Eu quero 10. Apresentação Cassandra Vamos ver Teodoro. quanto